Como eu disse no primeiro vídeo sobre polêmicas do Neymar, o histórico dele é muito grande. Essa aqui é a continuação da primeira parte, claro, depois que esse vídeo aqui acabar, eu vou deixar na tela aqui a capa aparecendo para você ir correndo lá assistir quais foram as primeiras polêmicas do Neymar. Hoje eu vou contar as polêmicas dos últimos anos de carreira dele aqui no canal Marcos Santos. Salve, tudo bem? Eu sou o Marcos Santos, um publicitário apaixonado por esportes. Aqui nesse canal trago a origem dos esportistas e, claro, as polêmicas do esporte também. Então já se inscreve aqui para não perder nenhum deles e, claro, me segue lá nas mídias sociais também, Marcos VO Santos no Instagram e Marcos VO Santos 1 lá no TikTok, para que você veja o conteúdo na vertical e também é um complemento do que a gente fala aqui no canal no YouTube, beleza? No dia 4 de agosto de 2017, Neymar Júnior posta em seu Instagram a sua despedida do Futebol Clube Barcelona. Eu me lembro que na época eu tinha um outro canal que eu até falei que seria uma das maiores burrices se eu visse o Neymar sair do Barcelona para ir para um time pequeno como o Paris Saint-Germain. Na época o Paris Saint-Germain não tinha as duas Champions que tem hoje e mesmo assim eu ainda me contesto essa grandeza do Paris Saint-Germain, mas não é o tema do vídeo de hoje. Agora também se sabe que essa também era a mesma opinião que o pai do Neymar tinha na época. Mas como você conhece o pai do Neymar, o maior interesse na vida dele hoje, principalmente depois que o filho virou jogador de futebol, se chama dinheiro. O Paris Saint-Germain ofereceu Deus e o mundo para a família Neymar e mesmo ele não querendo que Neymar saísse do Barcelona, ele pegou a proposta, colocou debaixo do braço e foi barganhar com o Barcelona por um aumento de salário para o Neymar. Na época o Neymar ganhava 13 milhões por ano no Barcelona e o pai dele bateu na portinha do presidente e falou: ó, eu preciso de 25 milhões para continuar aqui porque tem um time que quer levar o Neymar. O Barça olhou para a proposta, olhou para o que o Neymar estava rendendo e falou: pela idade do Neymar a gente vai aceitar assim, então vamos fechar nesses 25 milhões. Só que essa polêmica ela fica dentro de duas categorias. A primeira é a do Neymar querer tomar as rédeas da sua carreira, querer decidir dentro da sua carreira, ele achava que ele era só um passageiro dessa viagem, vamos colocar assim entre aspas. E a segunda, a vontade de ser o melhor jogador do mundo. O Neymar achava que não ia ser o melhor do mundo porque todo mundo só falava do Messi do Barcelona. Neymar também ele tinha ali o desejo de voltar a jogar com muitos brasileiros. O Barcelona estava sem ali brasileiros na época e depois que ele veio para a seleção, ele conversou com alguns jogadores, tanto é que até o Daniel Alves só foi jogar no Paris Saint-Germain porque o Neymar ia para lá. Daniel Alves estava praticamente fechado com o Manchester City do Guardiola na época. Ou seja, o Neymar ele não precisava mais de dinheiro, mas ele precisava de uma coisa, era se provar e querer ser o melhor do mundo. Na época eu acho que ele tinha esse desejo ainda. No podcast do UOL que fala sobre a carreira de Neymar, Augusto Curi, que foi um dos seus procuradores, ele alertou o atleta que se ele fosse para Paris ele iria se arrepender muito e não teria a mínima chance de voltar. Como você já deve saber, dito e feito. Augusto ainda falou que 2 meses depois ele encontrou o Neymar num cassino em Barcelona e o Neymar estava aos prantos dizendo que havia errado muito, que era muito jovem e tinha tomado uma decisão totalmente errada. O Neymar estava com 25 anos na época. E aí o Augusto só olhou e falou aquele bom e sonoro: eu te avisei, Neymar, agora não tem como voltar. Vamos relembrar como que era o Paris Saint-Germain na época, lá em 2017. O Paris Saint-Germain ainda era um time pequeno, ele só tinha um aporte financeiro ali do clube do fundo lá, Qatar. Era um time que participava de uma liga muito fraca. A liga francesa já foi uma liga onde que, pelo menos ali com um embate muito físico, um jogo mais pegado, tipo de qualidade mesmo, ele tinha caído muito nos últimos anos e a liga estava muito fraca, ou seja, a própria liga francesa tinha um produto muito ruim, muito parecido com o que a gente tem no Brasil hoje. E segundo Wagner Ribeiro, junto com Augusto Curi, eles também falaram que se a gente for olhar, parece que foi um número muito grande ali o que o Paris Saint-Germain pagou pelo Neymar, né? Só que se a gente for olhar, o Neymar saiu muito barato, porque praticamente hoje os grandes centros ali, outros grandes centros do mundo só gostam ali do Paris Saint-Germain porque o Neymar vestiu a camisa 10 do clube, ou seja, muito barato foi a contratação do Paris Saint-Germain pelo Neymar. E é por isso que essa polêmica traça o caminho entre a inocência e a ganância. A inocência de não ter o conhecimento, principalmente dessa parte final que eu falei para você, e a ganância de ser o melhor do mundo. No dia 15 de agosto de 2023, Neymar foi anunciado como novo reforço do Al Hilal da Arábia Saudita. Por que essa é uma polêmica? Por que isso é uma polêmica? O Neymar estava muito queimado na Europa e não tinha nenhum time europeu, nenhum time nem brasileiro porque não tinha suporte financeiro, mas não tinha nenhum time do grande escala europeu que queria contar com o Neymar nesse seu elenco. E tem outro fator que é muito importante. Na época foi alegado que o Neymar não estava mais feliz por lá. Muita gente disse que isso é uma grande balela. Tudo porque Luiz Henrique chegou para o clube, os donos do clube ali do Paris Saint-Germain, e falou que não contava mais com o Neymar, porque ele era uma pessoa que estava complicando
prejudicando demais o vestiário do clube. E o clube também queria investir ali todo o seu poderio financeiro e também a capacidade coletiva em volta do Mbappé. Hoje sabemos que o Mbappé também não é flor que se cheire, pelo menos no sentido de clube, né? De grupo, vamos dizer assim. Falando nisso, também merece um vídeo de polêmicas que eu vou trazer aqui só do Mbappé. Então já se inscreve no canal para não perder isso, tá? Nesse período foi quando as pessoas começaram a entender que ter o Neymar em seu time era gerenciar micro problemas, era gerenciar problemas com companheiros de clube, microgerenciar problemas de vestiário, era microgerenciar problemas de mídia, era microgerenciar muitas coisas. E os clubes não estão muito interessados em fazer isso durante o dia a dia. Por isso, os clubes europeus deixaram essa bucha, vamos colocar assim, lá para os árabes, né? E quem levou foi o Al Hilal. Em janeiro de 2025 foi a vez do Al Hilal anunciar a saída de Neymar do seu elenco. Neymar fez 7 jogos e apenas um gol pela equipe que investiu quase 140 milhões no jogador. Só para você ter uma noção, o CEO da equipe, o Steve Calçada, eu espero que seja assim que fala, ele deu uma entrevista ali para um portal de notícias alemão e disse isso daqui, eu vou abrir aspas para ele agora. Sua saída é mais uma evidência de que nós do Al Hilal estamos procurando e precisando de jogadores que sejam capazes de entregar o máximo de desempenho. Por mais que Neymar tenha contribuído para o nosso sucesso de marketing, o desempenho em campo vem em primeiro lugar. E aqui é que chegamos à conclusão de que ele não é mais capaz de entregar o que esperava. Tanto que há alguns dias ali, quase um mês atrás, o Jorge Jesus voltou a falar aquela frase famosa que ele olhou para o Neymar e falou: aqui você acabou, né? O famoso... Lá em 2025, ainda no fim da comecinho de 2025, o técnico avaliou junto com a sua equipe os testes físicos do Neymar e entendeu que o Neymar não tinha mais ou não poderia mais ter a intensidade que ele precisava naquele momento para competir pelo Campeonato Árabe, pelo campeonato da Copa da Ásia, né, que seria a Liga dos Campeões lá da Ásia, e também pelo Mundial de Clubes. O Al Hilal estava no Mundial de Clubes, tanto que eliminou o Manchester City. Então ele precisava de um jogador que tivesse a mesma intensidade da equipe. O Neymar não poderia chegar a esse nível. Olha que loucura. Já o Neymar dizia que estava apto para jogar, que fazia gols no treino, mas mesmo assim, comissão técnica e Jorge Jesus falaram: tu finish, realmente, Neymar, aqui tu não joga mais. De volta ao futebol brasileiro e pelo Santos, Neymar coleciona tretas com as torcidas. Por que eu falo que as torcidas? Porque não só com a torcida do Santos, mas com outros times também. Isso hoje é interpretado por muitas pessoas que estão no futebol, ou pessoas que vivem o futebol, como um desequilíbrio pelo Neymar não conseguir sobrar. O Neymar, quando ele voltou para o Brasil, eu tenho certeza que ele achava que ia sobrar no futebol brasileiro, e não é isso que está acontecendo desde 2025. Na verdade, já faz mais tempo que o Neymar não está sobrando. Mas, pelo menos no período do Santos, ele não está sobrando no Campeonato Brasileiro, e isso está mexendo um pouco com ele. E tudo isso que aconteceu com tretas entre torcida do Santos ou torcidas adversárias com o Neymar é fruto de cobranças e, claro, aquela tiração de sarro, você não é mais o mesmo. E o Neymar segue caindo em provocações, e o que surpreende muita gente é que ele responde à torcida do Santos, que tá ali para cobrar. A torcida é torcida, o jogador não tem que conversar com isso. Tem uma coisa que você aprende na base, desde quando você começa a jogar futebol, é que o jogador não pode cair na pressão da torcida, tem que jogar dentro de campo e no máximo ali fazer o que brigar ali ou conversar ali com os companheiros de equipe ou com o adversário, que talvez seja melhor. Só para fechar aqui, muitos torcedores, vamos colocar aí uns 40% da torcida do Santos, condenam essa a atitude do Neymar de ficar brigando ali, não só com a torcida do Santos, mas também com outras torcidas, e os outros 60 deixam o Neymar fazer o que quiser dentro do Santos. Em 2025, teve o primeiro Super Mundial da FIFA dos clubes. Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo foram disputar o Campeonato Mundial representando o Brasil. Como citei aqui, o Santos não participou, mas o Fluminense participou desse Mundial, e é aqui que vai entrar um negócio que para mim é muito sério. Se eu fosse torcedor santista, eu acho que eu ficaria muito sério com isso, tá? Neymar deu uma entrevista dizendo que só não foi jogar o Mundial pelo Fluminense porque ele preferiu treinar. E aqui entra uma contradição nesse caso, porque ele falou: não fui jogar no Fluminense que preferi treinar. Eu tô 100%, mas eu prefiro treinar. Foi mesmo porque você quis treinar? Faltou acordo financeiro? Ou você não estava 100% como até 2026 parece que você não tá? O jogador ainda disse que recebeu outras propostas de outros clubes, não só brasileiros, para jogar o Mundial. E o que mais chama atenção aqui é que, provavelmente você deve estar pensando, principalmente se você é santista, é onde o Santos entra nisso? O Santos não consegue se posicionar por um fator. Hoje o Santos deve 79 milhões de reais para o Neymar. Na época, esse valor ainda era maior, beirava os 100 milhões de reais. Então meio que o Santos fica refém do Neymar, não só por isso, meio que por outras coisas também, que até cabe um vídeo falar outro dia que sobre falar sobre isso. Mas o Santos fica refém de tudo isso e o Neymar parece que faz o que quer lá dentro. Vou fazer uma pergunta para você, pra gente começar esse capítulo com um sério pensamento. Você já deu um tapa na cara de alguém que você respeita?
Neymar se desentendeu em um treino do Santos após ouvir o Júnior driblar e zaralhar jogadores mais velhos do Santos. Na internet, muitos aplaudiram a atitude do jogador, mas muitos condenaram pela perspectiva que eu trouxe no começo desse tópico com a pergunta que eu fiz para você. Eu tenho certeza que você aprendeu que você só bate ou briga com alguém que você não respeita, principalmente quando esse alguém é filho do seu padrinho barra amigo, que jogou com você e que praticamente te recebeu dentro do Santos. Quase 3 meses depois, 4 meses depois desse acontecido, ninguém mais fala nisso. O Robinho Júnior já até mudou o nome na sua camisa para Juninho e o Neymar seguiu para a Copa do Mundo. Já que a gente falou sobre a Copa do Mundo, vamos falar sobre uma última polêmica aqui. Dia 5 de julho, Haaland passou o carro no Brasil e destruiu o sonho do Hexa de grande parte dos brasileiros. Não era minha, tá? Eu já sabia que ia boiar muito tempo. Só que o que chamou a atenção é que Neymar, mesmo sem ter condições de jogos, ele gravou 8 publicidades como se ele fosse o salvador da pátria. E a parte que mais me pegou é que, praticamente você já sabe o que eu vou dizer aqui, né? Mas a parte que mais me pegou foi essa daqui. Uma fonte ouvida pela Veja Gente, que foi quem deu essa notícia pro mundo, ali, mostrou essa notícia pro mundo, resumiu que a estratégia era: não importa quem saísse como destaque do Brasil. A ideia era que se vendesse a ideia de Neymar como grande herói do Hexa, mesmo se fosse, por exemplo, Vinícius Júnior, que tivesse feito 7 gols em 8 jogos de Copa. A ideia era vender o Neymar como herói do Hexa. Não importa. E aí volta para aquele assunto, aquela discussão de internet também nos grandes programas esportivos, que é: o que será que se passa na cabeça do Neymar para ele achar que ele é a pessoa, a maior pessoa do futebol, que o futebol já teve dentro do Brasil? E aí você pode deixar aqui nos comentários também o que você acha de tudo isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu peço para que você deixe aqui nos comentários qual dessas polêmicas te chamaram mais atenção. E claro, peço para que você se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, para que você veja os últimos vídeos que saíram aqui no canal, a parte 1 das polêmicas do Neymar e também as dívidas do Santos, que eu fiz um detalhe aqui. Praticamente eu peguei e compilei ali como que chegou, o Santos chegou a R$1 bilhão em dívidas. Compartilhe esse vídeo com um amigo seu que gosta do Neymar ou também que não gosta do Neymar, para ver o que ele acha desse vídeo. Deixa um like aqui para eu entender se você gostou desse tipo de conteúdo. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau.